Deus os abençoe. Shalom, povo de Deus. Mais uma vez agradecemos o Senhor por essa oportunidade que Ele acabou de nos conceder nesta noite para podermos partilhar mais uma vez acerca da sua palavra. Sem mais tardar, vamos poder abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, ou capítulo 3, verso 15 até ao verso 17. 2 de Timóteo, capítulo 3, verso 15 até ao verso 17. Assim diz a palavra do Senhor. Que desde a tua meninice sabe que as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que o Senhor acrescente as suas bênçãos à leitura da sua palavra. Bem amado Criador do céu e da terra, mais uma vez, Senhor, mais uma noite, mais uma live, Senhor. Oh Pai, o que nós pedimos, que não seja apenas uma casualidade, mas que, Senhor, que cada vez que os seus filhos entrarem em contato com este vídeo, Senhor, que eles sejam realmente instruídos, Senhor, que eles sejam, Senhor, fortificados, edificados, conforme diz a sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Gostaria de partilhar com os irmãos sobre as Sagradas Escrituras, torna-te sábio para a salvação. As Sagradas Escrituras tornam-te sábio para a salvação. Nós entendemos que a salvação é simplesmente o facto de estar seguro, porque se nós falamos da salvação é porque nós não estamos seguros. Estamos num mundo cheio de problemas, nós estamos num mundo cheio de muitos pecados, e nós entramos nessa situação, como nós temos nos referido sempre, é por causa do pecado, por causa da situação que Adão e a Eva introduziu a raça humana neste pecado, e a razão pela qual eu e você estamos numa situação de insegurança, e a razão pela qual temos tido problemas relacionados com as nossas vidas. Nós temos tido problemas relacionados com as nossas vidas, com as questões financeiras, assim com tantas questões. E nós podemos, resumindo ainda, que, meus irmãos, o mundo em si e um mar cheio de problema, e cada pessoa, e cada segundo, cada minuto, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, vai te afundando simplesmente, vai afundando na medida que você vai sobrevivendo sobre essa terra, meus irmãos. Mas há uma salvação, é um lugar seguro onde você pode ir, um lugar melhor do que este, e este lugar é que o Senhor Jesus Cristo trouxe para nós. Mas para este lugar, para você aceder a este lugar, para poder reconhecer este lugar, para poder chegar a este lugar, é necessário com que você seja sábio, porque sem a sabedoria ninguém herdará o reino do céu. Sem a sabedoria ninguém vai poder ser salvo. Até a própria palavra que disse que o temor da palavra, ou o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Nós devemos ter primeiro o temor à palavra, nós devemos ter o temor às Escrituras, nós devemos ter o temor à Escritura inspirada, para que nós nos possamos tornar sábios e depois ser salvo, para conhecer, porque a salvação é um mistério. O lugar seguro é onde eu e você devemos estar. É um lugar com muito mistério. É um mistério, meu querido irmão. E a razão pela qual, sem a sabedoria de Deus, ninguém entrará neste lugar. E a razão pela qual uns fazem formações, uns vão fazendo seminário, os outros vão fazendo formação teológicas. Eu não condeno isto, meus irmãos, mas se realmente estamos fazendo essas formações para estar seguro, para ser salvo, infelizmente não é isso que Deus necessita, porque se fosse, os fariseus seriam salvos. No tempo de Noé, os que rejeitaram essa mensagem de Noé também eram estudiosos, eles estudavam, eles podiam pegar suas máquinas, segundo o que o profeta Abraão disse, eles poderiam pegar as suas máquinas e ver realmente se havia uma chuva lá no céu, e eles olharam e não havia uma chuva no céu. Eram estudiosos,
eram sábios, mas na realidade eles não conseguiram se tornar ou não conseguiram estar seguros. Eles não foram salvos porque eles rejeitaram as santas escrituras. E aqui, se nós analisarmos as santas escrituras não é o conceito que nós temos tido, que as santas escrituras é a Bíblia. Sim, a Bíblia faz parte das santas escrituras, mas podemos ver, antes da Bíblia já existia as santas escrituras. As santas escrituras é o texto divinamente inspirado, enviado por um homem, um mandatado por Deus. Quando Deus envia um homem e esse homem vem, traz a inspiração para uma geração, aquela inspiração é a Santa Escritura para aquela geração, porque no tempo de Noé não existia a Bíblia. Será que eles não tinham a Santa Escritura? Não, eles tinham a Santa Escritura, porque a Santa Escritura é a inspiração que o Noé trouxe para a sua geração, era aquela Escritura que o Noé trouxe para o seu dia. E voltamos um pouquinho no contexto do 2 de Timóteo, capítulo 3, verso 15, onde o Paulo está dizendo ao Timóteo da seguinte forma, em que diz da tua meninice, sabe que as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Então aqui o Paulo não estava se referindo apenas nas Santas Escrituras. O Paulo não estava se referindo apenas no Antigo Testamento, porque também os que crucificaram Jesus Cristo também estudavam as Santas Escrituras. Os que crucificaram o Senhor Jesus Cristo também meditavam nas Santas Escrituras, mas infelizmente eles não chegaram de ver a porção de inspiração dada no dia em que eles viviam. Mas aqui o Paulo estava chamando a atenção do Timóteo de olhar para as suas cartas, porque as suas cartas eram as Santas Escrituras para o Timóteo, e através dessas cartas que o Timóteo poderia se tornar sábio para a salvação. De uma outra maneira, o Paulo estava mostrando que as minhas cartas são inspiradas dessa forma que a Bíblia está dizendo, e que diz da tua meninice, sabes que as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. As sagradas letras são as letras inspiradas por Deus, por meio de um enviado, por meio de um profeta. E as cartas que o Paulo mandava para o Timóteo eram as letras sagradas que tornavam o Timóteo sábio, e tornava o Timóteo sábio para a salvação pela fé que havia em Jesus Cristo. E ele aqui está continuando, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. E a Escritura inspirada vem através de um homem, vem através de um profeta, vem através de um mensageiro. E nós cremos que hoje as demais denominações, eles pensam que ficando apenas na Bíblia, como as Santas Escrituras, eles serão salvos. Não é isto. Deus tem mais umas letras. Deus tem umas letras sagradas. Deus tem as suas letras sagradas nesse ser em que nós vivemos. E Deus não escreveu esta Bíblia. Deus não escreveu a Bíblia, mas sim usou pessoas, usou homens, usou profetas que foram inspirados para poder trazer as Santas Escrituras. E no tempo de Noé foi a mesma coisa. No tempo de Moisés, meus irmãos, eles não conheciam a terra prometida, nem sabia por onde andar, ele nem sabia por onde começar, mas o Moisés, pela inspiração, trouxe as sagradas escrituras para aquele povo e conduziu o povo de Israel do Egito para a terra prometida. Depois da partida de Moisés, veio o Josué. O Josué, ele pegou o livro de Moisés, ele pegou a meditação de Moisés, porque a Bíblia até disse no livro de Josué que ele tinha que meditar a lei de Moisés dia e noite. Ele tinha que fazer conforme Moisés fez. Mas, meus irmãos, por que quando o Josué foi escolhido, quando chegou no mar, quando chegou no Jordão, não fez como Moisés fez? Independentemente de Josué,
ser orientado para meditar a lei de Moisés dia e noite, para ter o sucesso no ministério dele, mas ele chegou numa fase em que ele tinha que usar a sua inspiração. A inspiração sobre Josué falava mais alto do que as letras de Moisés. Não é porque as letras de Moisés não prestavam, mas Deus usou a mensagem de Moisés para servir de base para a mensagem de Josué, mas Josué no seu dia, ele tinha que trazer uma inspiração. Josué no seu dia, tinha que trazer as sagradas letras para a sua geração. E as sagradas letras da geração de Josué fez com que os que obedeceram a essas sagradas letras foram sábios, e foram sábios para a salvação. Nós podemos olhar o Acã não foi sábio porque ele rejeitou as sagradas letras inspiradas através de Josué. O Acã foi meditando nos 10 mandamentos. O Acã acreditava em Moisés, mas o Acã rejeitou a inspiração dada através de Josué. E o Josué deu uma inspiração de vida que o Moisés não havia pregado, dizendo que eles não poderiam pegar as coisas da terra onde eles tinham que tomar posse. Mas o Acã desobedeceu, e a desobediência de Acã trouxe a morte na tenda do Acã. E hoje em dia, meus queridos irmãos, não é porque essas sagradas escrituras não prestam. A Bíblia serve como a base para o profeta do dia vir. E quando o profeta do dia vem, ele traz as sagradas letras para a geração que nós vivemos. E nós, ouvindo essas sagradas letras, nós nos tornamos sábios para a salvação. Porque se não fosse a inspiração dada pelo santo profeta de Deus, santo profeta Abraão, eu e você não teríamos a sabedoria da salvação. Eu e você estaríamos nas denominações adorando Jesus histórico, adorando um Jesus pregado nas denominações. Mas eu e você estamos aqui, temos a revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo. Eu e você temos a revelação de quem é Cristo no dia em que nós vivemos. Isso é por causa das letras inspiradas, as letras sagradas trazidas por Deus, por meio do seu profeta. E quando rejeita essa mensagem, quando rejeita as sagradas escrituras do seu dia, automaticamente você é um tolo espiritual. Você vai falhar o meio de salvação, porque a salvação é um mistério e só os verdadeiros sábios que irão descobrir o mistério da salvação. Não esquece, de acordo da mesma forma que o Paulo escreveu para o Timóteo, que as letras sagradas iam lhe levar até a sabedoria da salvação. Da mesma forma, hoje nós cremos que a inspiração sobre o santo profeta, as mensagens do santo profeta são as sagradas letras, porque são a inspiração dada por Deus e através do seu enviado. E a razão pela qual em nenhum momento nós como crente devemos recusar, mas ao contrário, devemos aceitar a mensagem, independentemente da forma como ela é trazida. Meu irmão, olha o que tem acontecido no mundo das denominações. Rejeitando a mensagem inspirada, eles se tornaram tolos. Rejeitaram a mensagem inspirada, hoje estão indo de mal a pior. E não é só nas denominações, hoje até no mundo da mensagem, muitos dizem que são da mensagem, mas rejeitam as escrituras sagradas. As escrituras sagradas para essa geração é a revelação do céu. As escrituras sagradas para essa geração é a revelação dos trovões. E a razão pela qual o santo profeta disse: se uma vez pregou uma coisa inspirada, foi depois da revelação dos céus. De uma outra maneira, o profeta estava mostrando que quando os selos foram revelados, a Bíblia tornou-se um novo livro. Quando os selos foram revelados, ali onde Deus havia trazido, meu irmão, mais uma vez as sagradas escrituras, em que você e eu tínhamos que obedecer. E não olha para isso, meu querido irmão. Depois da partida do santo profeta, meu querido irmão, eu acredito, segundo o que a Bíblia está dizendo, segundo o que as mensagens estão dizendo, vamos no livro de Apocalipse
capítulo 10, verso 8 a 11, assim diz a palavra do Senhor. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo, e a voz voltou a falar comigo. É aqui o João que estava escrevendo, e o santo profeta disse que o João representa a noiva de Cristo. O João representa a noiva de Cristo. Lá na ilha de Patmos, ele representou a noiva de Cristo. E fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. Ele disse-me: toma-o e come-o. Ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E no verso 11, ele disse: me importa que profetize. Outra vez, aqui a noiva de Cristo é chamada para reprofetizar mais uma vez. Meu irmão, se as Sagradas Escrituras, no dia de Branham, eram as pregações trazidas por Branham, meu querido irmão, nos dias em que nós vivemos, na geração em que nós vivemos, quando a noiva de Cristo come o livrinho, quando a noiva de Cristo come as revelações, quando a noiva de Cristo come o livrinho que foi trazido em 1963, e quando ela come este livrinho e começa a pregar, começa a reprofetizar mais uma vez a povos, nações e língua, esta mensagem não é a mensagem da noiva, mas é a mensagem do Senhor Jesus Cristo, é através da sua noiva. E logo a mensagem da noiva é as sagradas letras para essa geração, e a mensagem da noiva é as sagradas letras para essa geração, e essas sagradas letras te dará a sabedoria para a salvação. E ouvindo essa mensagem da noiva, você será sábio para a salvação. Rejeitando a mensagem da noiva, você será um louco, mas quando aceita a mensagem da noiva, você será sábio para a salvação. E a razão pela qual é através da mensagem da noiva que foi reprofetizada a povo, nações e língua, eu e você entendemos que os céus foram revelados, e através da mensagem da noiva, eu e você entendemos que Cristo tem um novo nome. Através da mensagem da noiva, eu e você entendemos que o Cordeiro já saiu do trono. Através da mensagem da noiva, eu e você entendemos que o último eleito já entrou. O que isto é a sabedoria, é as sagradas letras que estão a ser reprofetizadas e estão a ser profetizadas, meus irmãos, e através da noiva de Cristo, pela noiva de Cristo, ela fala exatamente o que o sétimo anjo disse. Ela está pregando exatamente o que Branham pregou. Ela está repetindo fielmente o que Branham ensinou. Ela está ali falando exatamente o que diz as Santas Escrituras, porque ela está sob a inspiração de Apocalipse capítulo 10, verso 8 a 11. E isto é que faz de nós sábios para a salvação. Isso é que faz de nós sábios para a salvação, meu querido irmão. Vamos ler a mensagem do profeta, a sabedoria versus fé, tradução de Chapeco. Assim diz a palavra do Senhor. E então, a sabedoria que eu quero que vocês entendam bem antes que comecemos, há uma sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é ficar com a sua palavra. As santas escrituras, as santas letras, torna-te sábio para a salvação. E o profeta disse que a salvação, ou a sabedoria, não é a sabedoria do mundo que nós estamos falando, mas sim a sabedoria de Deus é ficar com sua palavra. Quando você aprende com as santas letras, você fica com a palavra. Mas Satanás, em sua sabedoria, procurou torcer a palavra. Esta é a sabedoria do qual estou falando. É aqui o profeta está mostrando que o diabo está torcendo a palavra com a sua sabedoria. Mas a sabedoria mencionada aqui no livro de Timóteo é a sabedoria divina, em que a noiva de Cristo tem essa sabedoria, porque ela foi ensinada pelas sagradas letras, pelas sagradas escrituras. E hoje, se você quer ser sábio, meu querido irmão, aprenda com as letras sagradas, aprenda com as letras sagradas do seu dia. Não aprenda com as letras sagradas do dia de Paulo, não aprenda com a
letra sagrada os dias de Noé, porque as letras sagradas do dia de Noé nunca vão te falar daquilo que Deus está fazendo hoje, só vão te dizer que aquilo que Deus fez há 40, há 50, há 100, há 1000 anos atrás. Mas as sagradas letras, as sagradas escrituras, para a sua geração, para o seu dia, te mostrará a posição de Deus, o papel de Deus, as suas características na geração que você vive. Deus te abençoe rica e poderosamente. Muito obrigado, meus irmãos.